Estão-me a ouvir bem? Sim. Antes de mais, gostava de agradecer o convite que me foi endereçado. É com muito gosto que estou a participar neste primeiro simpósio e que muitos outros venham no futuro. Cumprimentar os meus colegas de mesa e começar por dizer que não é por acaso, penso eu, que foi muito bem pensado em juntar estes 3 sintomas na mesma mesa, porque são sintomas bastante prevalentes nos doentes com cancro, doente oncológico, principalmente com a doença avançada. Todos eles representam um desafio para todos os profissionais de saúde, mas também para os seus familiares que convivem diariamente com estes doentes e que podem representar sofrimento e perda de qualidade de vida. Em relação à dispneia, a apresentação vai-se dividir primeiro numa abordagem da definição de dispneia, as causas de dispneia, tipos de dispneia, qual a abordagem à dispneia na pessoa com cancro avançado e não esquecer a educação, a capacitação do doente e da sua família na gestão deste sintoma tão difícil e de tão grande impacto na sua vida. Antes de mais, a dispneia é um sintoma que debilita bastante a pessoa e tem um impacto na sua qualidade de vida. A sua prevalência é grande, a dispneia é o mais comum dos sintomas em doentes com cancro do pulmão, isso é o de esperar, afetando 75%, mas também a dispneia intensifica-se com a progressão da doença, sendo entre os 70% e 80% dos doentes com cancro numa fase terminal referem dispneia num dado momento durante os últimos 6 semanas de vida. O doente com cancro avançado, a dispneia em repouso é preditor de mau prognóstico. É importante referir que a dispneia é mais do que um sintoma físico. Deve ser encarada como este conceito, a experiência de dispneia, como a dispneia total. Podemos fazer até uma comparação com o conceito de dor total. Esta dispneia é experienciada pelo doente, tem uma natureza multidimensional e é subjetiva, e por isso traz consigo também desafios, seja desde a avaliação sistemática e correta deste mesmo sintoma, pelas suas características de ser subjetivo, e vai impactar também a sua gestão e o tratamento deste sintoma. Assim, consideramos que, por exemplo, numa pessoa com uma dispneia crónica, em que tem um episódio de dispneia, o profissional de saúde tem de abordar os diferentes fatores que podem influir essa mesma experiência de episódio de dispneia. E apenas abordando esses diferentes fatores é que se consegue um ótimo controle deste mesmo episódio e deste sintoma. Por outro lado, a presença de outras complicações, de outros sintomas como a depressão, a ansiedade, a fadiga ou a anorexia são preditoras de uma dispneia moderada a grave, e a ansiedade sabemos que também está intimamente associada à gravidade acrescida da dispneia. Assim, podemos dizer que a dispneia total é uma experiência subjetiva, de desconforto respiratório, que consiste em sensações qualitativamente distintas que variam em intensidade. É comum verificarmos, por exemplo, que doentes com saturações abaixo dos 90% podem estar confortáveis e sem sofrimento em relação a este sintoma. E o contrário também se verifica. Portanto, os profissionais de saúde devem encarar como uma experiência subjetiva e multifatorial e não apenas centrar-nos nos resultados do exame ou dos sinais evidentes desse mesmo sintoma. Falando das causas, podemos
dividir causas relacionadas com o cancro, direta ou indiretamente. Por exemplo, um tumor do pulmão está intimamente relacionado com esse sintoma, ou indiretamente, por exemplo, um doente ascítico poderá desenvolver queixas de dispneia relacionado com a sua doença oncológica, não diretamente com o cancro. Relacionado com o tratamento, por exemplo, toxicidade pulmonar de uma terapêutica de imunoterapia, e os relacionados com as comorbilidades, sejam cardiovasculares ou não cardiovasculares, DPOC ou a insuficiência cardíaca. Qual é o interesse de pensarmos sobre isso? Só percebendo a causa daquela dispneia que o tratamento será, ou a gestão daquela dispneia será dirigida corretamente. Temos também de pensar noutra coisa, na trajetória da própria doença. Qual a pertinência das nossas intervenções? Serão fúteis? Serão enquadradas na trajetória e no progresso na progressão daquela doença? E essa questão tem de ser avaliada em equipa e inter-equipas que acompanham estes doentes. Quais são os tipos de dispneia? Devemos dividir, devemos pensar sempre na dispneia em repouso e em esforço, que têm características diferentes e a abordagem também será diferente, e consoante o seu início, aguda ou crónica. A aguda ou episódica são episódios intermitentes limitados no tempo, de segundos ou horas, que ocorrem com ou sem falta de falta de ar crónico subjacente. E aqui estas crises de dispneia podem ser previsíveis ou imprevisíveis. Por exemplo, é bastante comum nós verificarmos um doente que, na realização das suas AVDs, por exemplo, a sua higiene diária, nós prevemos que ele vá ter uma crise de dispneia, e nós podemos ativamente prevenir, através de estratégias farmacológicas ou não farmacológicas, a prevenção dessa mesma dispneia episódica e na gestão do seu cansaço. A dispneia contínua ou crónica é uma dispneia que está presente durante a maior parte das horas do dia e que traz grande impacto na qualidade de vida das pessoas. Não podia deixar de falar da dispneia terminal. Falámos há pouco do delírio, e o delírio também está bastante presente na fase terminal, e também existe este conceito da dispneia terminal, que descreve uma dispneia em doentes em situação de morte ativa com um prognóstico de semanas ou dias. A abordagem deste tipo de dispneia não é tanto percebermos as causas, mas sim paliarmos os sintomas e tentarmos abordar o mais rápido possível este sintoma para trazer conforto à pessoa. De seguida, passamos então à gestão da dispneia. Trago aqui uma guideline da ASCO, onde sugere estes pontos para uma eficaz abordagem na gestão da dispneia. Primeiro ponto, a avaliação sistemática da dispneia, os tratamentos das causas subjacentes. Já falámos, também temos de pensar em que ponto é que a pessoa está na trajetória da sua doença, a referenciação a equipas de cuidados paliativos, as intervenções não farmacológicas e as intervenções farmacológicas. Estes dois tipos de intervenções têm de ser pensadas como companheiras, nunca isoladamente, isto é, os profissionais não devem implementar intervenções farmacológicas acompanhadas das não farmacológicas. Passando à avaliação sistemática. Trago aqui algumas escalas que abordam então esta questão da avaliação da dispneia. Golden Standard, utilizarem-se escalas de autoavaliação da dispneia, deste sintoma, uma vez que é um autorreportado e subjetivo, e por isso é importante, quando é possível, utilizar-se escalas de autoavaliação. A nossa experiência na equipa é usarmos a ESAS, tem algumas limitações, é uma escala unidimensional que aborda a dispneia e é subjetiva, mas temos a experiência de utilizar esta escala. Trago também esta
a Medical Research Council Breathlessness Scale, que é validada para a população portuguesa e penso que é uma escala interessante no sentido em que compara a dispneia em relação às atividades de vida. Portanto, qual a limitação que a dispneia disputa naquela pessoa na realização das atividades, o impacto que tem na sua vida. Depois, para doentes que estejam comatosos ou com incapacidade de verbalizar, esta escala também parece interessante, apesar de não estar validada para a população portuguesa, que é o Respiratory Distress Observation Scale, mas que penso que terá um interesse particular no sentido de conseguirmos aferir o resultado das intervenções implementadas mesmo nos doentes que não conseguem verbalizar. A questão, qual o nível de falta de ar que se sentiria confortável? É interessante e da nossa prática mostra que esta questão é bastante útil, porque ajuda a ferir expectativas nos doentes e também abrir a conversa sobre o tema do que é o conforto e o que a pessoa considera de conforto para o próprio. Passando para os tratamentos das causas subjacentes, temos de pensar nas complicações agudas, por exemplo, uma infecção respiratória, e perceber se é pertinente ou não, ou se é fútil implementar alguma estratégia farmacológica para paliar este sintoma. A própria doença oncológica, se a pessoa está a fazer tratamentos, se não está a fazer tratamentos oncodirigidos, e as diferentes comorbilidades. Em relação à referenciação às equipas de cuidados paliativos, a literatura descreve que existe benefício na referenciação precoce de doentes que têm sintoma de dispneia ou que alguma doença base possa ser expectável esse mesmo sintoma, com ganhos na qualidade de vida e na gestão da sua doença, assim como o uso de serviços de urgência, em urgência, porque estes doentes com cancro avançado e dispneia têm um prognóstico limitado, com muitos sintomas. Como já disse, por exemplo, o delírio muitas das vezes acompanha estes doentes com dispneia, associados a um baixo performance status. A família também é contagiada, como o colega disse anteriormente, em relação a este sintoma, porque muitas das vezes alguém com dispneia deixa o outro que o vê com dispneia impotente e com uma sensação de descontrole total, para além do próprio, obviamente. E o trabalho que as equipas de cuidados paliativos poderão fazer, seja com o doente, seja com a família, pode, para além de abordar os diferentes fatores como psicossociais, espirituais, poderá também capacitá-los para uma melhor gestão, seja no seu domicílio, seja em outros contextos, deste mesmo sintoma e dos problemas que isso acarreta. Trago aqui, achei interessante trazer esta escala, a NECPAL 4.0. Não sei se todos conhecem, é uma escala recente, 2021, que pode ser implementada em qualquer contexto de cuidados, seja nas urgências, seja no meio hospitalar, seja nos cuidados domiciliários, portanto na comunidade, e que ajuda ao profissional de saúde que tem perante um doente com doença avançada, crónica, avançada, incurável, com uma determinada carga de sintomas e de problemas e de necessidades, e pode com esta escala identificar não só essas necessidades paliativas, assim como perceber em que etapa é que ela está na sua trajetória de doença, integrando assim, verificando assim ou identificando assim a necessidade da integração destes doentes numa equipa também de cuidados paliativos para trabalhar em conjunto com a equipa assistencial. E é aí que eu acho que os doentes poderão ganhar e as suas famílias também ganhar alguma qualidade de vida.
apesar da sua doença. Passando para as intervenções não farmacológicas, estão aqui descritas algumas. Queria destacar o uso da ventoinha, que é uma intervenção muito simples, mas nem sempre lembrada pelos profissionais de saúde e que traz, ou que os doentes descrevem, pelo menos da nossa experiência, os doentes descrevem como algo que lhes traz algum desconforto, principalmente nas crises de dispneia que despoltam. Em relação às estratégias de conservação de energia, reabilitação respiratória, estas técnicas dentro da nossa equipa são desenvolvidas pela nossa colega de saúde, ou são mais desenvolvidas pela nossa colega de enfermagem, especializada de enfermagem de reabilitação, e que poderão trazer algum benefício para estes doentes. Em relação às intervenções farmacológicas, é sabido que os opioides têm um papel importante no controlo da dispneia, principalmente, ou está amplamente estudado o uso da morfina. Claro que a utilização desta medicação tem de estar concordante com o tipo de dispneia que aquela pessoa tem. Por exemplo, um doente que tem uma dispneia crónica, é suposto utilizar-se a via oral e de libertação, e portanto uma formulação de libertação prolongada, e consegue-se fazer uma boa abordagem a estes doentes. Num doente que tenha uma dispneia episódica ou terminal, aí já será diferente o uso da via parentérica, uma titulação mais agressiva em relação a este sintoma e uma atenção especial dos profissionais num sintoma em que tem uma instalação súbita e agressiva e que traz muito desconforto àquela pessoa, pânico, medo, etc. Aqui está um algoritmo que encontrei na literatura que achei interessante para o tratamento da dispneia terminal e que poderá balizar os profissionais de saúde na titulação da terapêutica, e se não responder, passarmos então para a sedação paliativa, que falarei mais à frente. Outro tipo de terapêutica, como os broncodilatadores, os corticóides e as benzodiazepinas, também têm o seu papel, conforme também as causas subjacentes a essa mesma dispneia, sendo que as benzodiazepinas muitas das vezes são o melhor amigo do opioide, no sentido em que sabemos que a ansiedade piora a dispneia, descontrola a pessoa, e muitas das vezes é necessária a introdução da benzodiazepina. Quando a dispneia é refratária, passamos então a pensar passar ao segundo passo, à intervenção avançada, que é a sedação paliativa. A sedação paliativa, a sua intenção é paliar o sintoma que é refratário e não acelerar o processo de morte, é essa a sua intenção. Traz algumas questões éticas que são importantes, desde o consentimento da pessoa para essa mesma sedação, e que deve ser atempadamente abordado com tempo com a pessoa, e daí a importância da integração dos cuidados paliativos atempadamente neste tipo de doentes, no sentido de que a pessoa autonomamente faça um plano dos seus cuidados mais em fim de vida. Em relação à educação, à capacitação do doente e família, penso que é de importância fundamental. A nossa experiência na consulta de cuidados paliativos é muito isto, é capacitar, ensinar, seja o doente, seja a família, como controlar a sua dispneia crónica, mas também os episódios de dispneia aguda, e pode passar desde ensinar sobre as causas, os triggers que desencadeiam estas crises, identificar o que é a crise de dispneia e quais são os fatores que podem influenciar a ansiedade ou outras questões. Os treinos de conservação de energia nas AVDs também têm a sua importância. Aqui temos um exemplo, já é velhinho,
isto é de 2015, mas achei interessante que a Sociedade Americana Torácica desenvolveu esta mnemónica para a capacitação dos cuidadores nas crises de dispneia. Chamar por ajuda, observar, portanto, capacitar as pessoas para a avaliação da mesma dispneia, a medicação, a utilização da ventoinha, o oxigênio, se for indicado, e em que doses, dar segurança à pessoa, conversar com a pessoa, com o familiar, dar segurança e reavaliar, dar tempo e reavaliar. No fundo é isto que nós fazemos na nossa consulta e no AD. Não tão estruturado, mas é disto que nós acabamos por falar com os familiares e com os doentes. Para finalizar, o conforto não é apenas a ausência de dispneia ou de dor ou de outros sintomas físicos, mas é um conceito muito mais holístico e multidimensional, como falei mais atrás. Para isso, comunicação. No primeiro dia deste simpósio falámos muito sobre comunicação e é fundamental os profissionais de saúde desenvolverem as suas competências a nível da comunicação, seja na aferição das expectativas, do plano antecipado de cuidados, falarmos de prognóstico, trajetória de doença e todas as perdas que as pessoas vão tendo ao longo do seu trajeto. Perdas de projetos de vida, perdas de papéis que tinham, e a comunicação de facto é fundamental. O apoio à família, porque gostei muito, o cancro não é egoísta e partilha sempre com a família também todo o sofrimento, o alívio de sintomas, que é disso que estamos a falar, e o trabalho de equipa e inter-equipas também. Muito obrigada.